Graças e paz, meus queridos irmãos. Essa é a nossa mensagem bíblica de hoje, o chamado de Jesus. Louvado seja Deus por esse chamado. O texto está em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Meus irmãos, esse foi o chamado de Deus aos seus 12, ao colégio apostólico. Mas esse também é o chamado da igreja, é o meu e é o seu chamado. E é interessante, irmãos, que em primeiro lugar, esse chamado é soberano. E ele chamou os que ele mesmo quis. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Veja que Jesus diz em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ele vai dizer: de maneira nenhuma o lançarei fora, mas é o Pai quem dá. Em João 6,65, as pessoas estavam murmurando e Jesus diz assim: olha, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: olha, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Esse chamado de Deus é soberano, é Ele quem nos chama. Quando você ouve a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, é momento de você se entregar, porque Deus está chamando você. Esse chamado de Deus é maravilhoso, é misericordioso, é irresistível. Louvado seja Deus. Segundo lugar, o chamado de Deus é para comunhão. E então, Marcos 3,14, então designou 12 para estar com ele. Meus irmãos, estar em Cristo transforma a nossa vida numa nova criação, numa nova criatura. Estar em Cristo, Deus nos liberta de nós mesmos, de todo pecado. O sangue de Jesus transforma a nossa vida. Estar em Cristo é exercer uma vida de santidade, de amor, de compromisso. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Deus nos chama a estar em comunhão com Ele. Mas esse chamado de Deus também é missionário. Ele nos chamou com uma missão, com um propósito. Cada servo de Deus tem uma missão. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Aí ele diz assim, por meio de Cristo, ele diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. É através da minha vida, da sua vida, meus irmãos, através da igreja do Senhor, que outros vão se chegando. Nós vamos pregando o evangelho, orando, testemunhando, levando essa mensagem de amor, e Deus vai resgatando as almas perdidas mediante a pregação do evangelho. Esse chamado de Deus é maravilhoso. Então, irmãos, abre seu coração, porque esse chamado de Deus também é para a gente exercer a autoridade, para repreender todo mal, para expelir os demônios, para abençoar vidas e libertá-los para a glória do Senhor. Não com a nossa força, mas com a força do Senhor. Não em nosso nome, mas em nome do Senhor. Não em nosso poder, que não tem, mas no poder de Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por um chamado gracioso. Por que gracioso? Porque nem eu e nem você merecemos. Ele nos chamou de maneira graciosa. Por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Esse chamado de Deus é misericordioso. É misericordioso porque nós estávamos afastados, nós estávamos perdidos, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Ele nos chamou à plena comunhão, mas esse chamado de Deus é missionário. A pergunta é: você tem ouvido a voz de Cristo e vivido o seu chamado? Deus está te chamando. Abre seu coração.